Uma boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Bem-vindos também à nossa live, aqueles que se encontram em casa. Nós estamos presencial e online. É um prazer estarmos aqui esta noite e que possamos nos envolver nos eflúvios da espiritualidade, que com certeza já preparou esse ambiente para nos receber. Nós vamos ler uma página do livro Vida Feliz, do Divaldo e da Joana de Ângeles. A oportunidade de elevação moral que a vida te permite deve ser aproveitada com sabedoria e imediatamente. A sucessão do tempo é inevitável e, passada a ocasião, ei-la perdida. Tempo e vento que passam não retornam jamais. Assim, utilizares-te proveitosamente de cada ensejo de crescimento íntimo é bênção que liberta. Permanece vigilante, de modo a aproveitares todas as horas da tua existência carnal. Então, desta forma, que possamos nós nos elevarmos em pensamento, agradecendo a dádiva da vida, a oportunidade de nos encontrarmos novamente no corpo físico em aprendizado, que possamos estar cientes da responsabilidade que temos no viver, no conviver, aproveitando todos os instantes, todas as ocasiões para nos melhorarmos como criaturas humanas, que possamos nos sentir envolvidos pelo amparo e pelos bons conselhos dos amigos espirituais. Que possamos buscar no Evangelho de Jesus o farol a iluminar os nossos passos aqui neste plano. Que a paz, que a harmonia possa estar presente nos nossos corações. Que assim seja. Então, na noite de hoje, nós estamos recebendo o José Carlos Apio, que vai nos falar sobre reflexões sobre o destino. Boa noite a todos. É com grande satisfação que estamos aqui hoje novamente para falarmos sobre o destino, fazermos algumas reflexões sobre o destino. E nós fizemos uma pesquisa, então, no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, que o autor desse livro, o escritor é o Leon Denis, é um escritor francês contemporâneo do Kardec, e era chamado o grande filósofo espírita. E também o livro dos Espíritos. Destino, segundo o dicionário Aurélio, é a fatalidade a que estariam sujeitas todas as pessoas e todas as coisas do mundo, o que há de vir, de acontecer, futuro. Então, fazendo esse embasamento, a gente pergunta, será que o nosso destino é traçado por Deus? Ou quem que é responsável por nosso destino? E aí entramos na questão 851 do Livro dos Espíritos, que diz o seguinte: haverá fatalidade nos acontecimentos da vida, conforme ao sentido que se dá a esse vocábulo? Quer dizer, todos os acontecimentos são pré-determinados? E nesse caso, que vem a ser o livre-arbítrio? E a resposta então dos espíritos superiores: a fatalidade existe unicamente pela escolha que o espírito fez ao encarnar desta ou daquela prova para sofrer. Escolhendo-a, institui para si uma espécie de destino, que é a consequência mesma da posição em que vem a achar-se colocado. Falo das provas físicas, pois, pelo que toca às provas morais e às tentações, o espírito, conservando o livre-arbítrio quanto ao bem e ao mal,
é sempre senhor de ceder ou de resistir. Então, aqui já nós podemos perceber que a espiritualidade superior nos informa, né, que a fatalidade que existe é apenas aquela que a gente escolhe antes de reencarnar, que é feito um planejamento para que a gente tenha um melhor aproveitamento aqui na Terra, e a espiritualidade conhece aonde precisamos nos melhorar. Então é feito um plano, né, para antes de nós reencarnar, inclusive escolhendo os pais, escolhendo as provas, tudo. E aí essas provas que nós temos que passar aqui, nós escolhemos, e essa aí é uma fatalidade, é um destino, não podemos mudar, né? Chegar aqui e desistir, né? Não tem como. Mas as provas, no caso morais, essa sim, essa nós temos condições de decidir pelo livre-arbítrio, né? Porque ninguém é obrigado a agir de uma forma que Deus quer continuamente, né? Porque o anjo da guarda vem aqui e nos impõe, porque nós temos o nosso anjo da guarda, que está sempre nos sugerindo que nós façamos o bem, mas nós muitas vezes desviamos por mal. E aí entra o nosso livre-arbítrio, a gente tem o discernimento de decidir para que lado vai. Então, nessas provações aí na parte moral, né, sim, essa aí somos nós que somos responsáveis de decidir o que devemos fazer, né, e as tentações. O Leon Denis nos diz assim: não há fatalidade, é o homem por sua própria vontade que forja suas correntes, é ele quem tece fio por fio, dia a dia, do seu nascimento à sua morte, a trama do seu destino. Então o Leon Denis já falou ali, não, a fatalidade não existe, exceto aquela que a gente falou anteriormente, que a espiritualidade nos falou. Aqui a outra fatalidade sobre nós, né, é nós mesmos que vamos traçar o nosso destino. Então é na atitude do dia a dia, dependendo da minha ação, na relação com as pessoas que eu tenho no dia a dia. E aí nós vamos ver de que forma. No fundo, a lei de justiça é apenas a lei de harmonia. Ela determina as consequências dos atos que livremente praticamos. Não pune, nem recompensa, simplesmente preside a ordem, ao equilíbrio do mundo moral como ao do mundo físico. Então, a lei de justiça, ela é que dá harmonia, tanto nas nossas relações como no âmbito do mundo, né? E ela determina as consequências que nós sofreremos devido às nossas ações. Se nós agirmos sempre no bem, é claro que as consequências serão no futuro que receberemos o bem como troca, seremos favorecidos. Mas se praticarmos o mal, estaremos presos a esse mal que nós praticamos, às consequências deles. E Deus, por exemplo, não pune, né, nem recompensa, porque se Deus punisse nós, né, e sem ter motivos, né, causasse alguma punição a nós ali, né, e sem ter nenhum motivo, porque Ele não pune ninguém. Quem nos pune somos nós mesmos, mas se Ele punisse, né, Deus estaria cometendo uma injustiça. Eu não devo nada, como é que Ele vai me punir, né? E Ele não é de punir no sentido: bom, José, tu fez muita maldade lá, quando eu voltar para o mundo espiritual, tu vai queimar no fogo eterno. Não, o José fez muita coisa boa lá, então ele vai ganhar uma medalha de honra ao mérito. Deus não faz isso aí. Nós aqui é que vamos fazer, né, com que o nosso futuro seja bom, o nosso destino, ou não. Vai depender da minha ação aqui. Qualquer prejuízo causado à ordem universal acarreta causas de sofrimento e uma reparação necessária até que, pelos cuidados do culpado, a harmonia violada seja restabelecida. Então, quando nós causamos prejuízo a alguém, nessa encarnação, por exemplo, se nós não nos reabilitarmos com esse alguém agora, nós teremos essa reabilitação em encarnações futuras. E aí pode acontecer de aquele que eu tinha um ódio mortal nessa encarnação vir de meu filho depois, ou como um familiar meu. Claro que vem
outros espíritos que são nossos amigos, mas também vem aqueles que foram adversários do passado. Por isso que Jesus disse, né? Reconcilia-te com o teu adversário enquanto estiveres a caminho. Porque se nós não nos reconciliarmos agora, vai ter que ser depois, através da lei da reencarnação, né? As sucessivas reencarnações. E nessas sucessivas reencarnações nós vamos trocando os papéis. Numa nós somos o pai, no outro nós somos o filho, no outro nós somos o esposo, a esposa, porque o espírito não tem sexo, né? Não tem nacionalidade, não tem cor. Dependendo da necessidade dele, vai reencarnando onde houver a necessidade que ele precisa, né? Inclusive eu vi uma questão do livro dos Espíritos que diz que os espíritos têm preferência de reencarnarem como homem ou mulher. Diz que eles não têm preferência, não faz diferença. Vai ser dependendo da necessidade. Então, nessa eu sou homem, no outro eu poderia vir como mulher. E vice-versa, né? Dependendo da necessidade. O destino não tem outra regra senão a do bem e a do mal, praticados. Acima de todas as coisas paira uma grande e poderosa lei, em virtude de qual cada ser vivente no universo só pode gozar de uma situação proporcional aos seus méritos. E olha que coisa boa isso aí, né? Que aqui nós vamos, diante das leis divinas, nós vamos gozar de uma situação proporcional ao mérito, ao bem que eu pratiquei. Quanto mais bem, mais eu receberei. Se não for nessa encarnação, vai ser na outra. E o destino não tem outra regra senão o bem e o mal, né? A do bem e do mal. E o que é o bem? O bem, né, é praticar as leis divinas. O mal é deixar de cumprir as leis divinas, é o que está no livro dos Espíritos. Então, quando eu estou cumprindo a lei divina, no bom relacionamento com as pessoas, sendo indulgente, sendo paciente, sendo uma pessoa que não é conflituosa, que vive irritadiço, brigando com todo mundo, eu estou no bem. Agora, onde eu vou arrumando confusão, em cada lugar que eu chego, né, eu arrumo uma inimizade, vou discutir, eu sou o dono da verdade, né, e vamos sempre arrumando confusão, é claro que eu vou criando uma desarmonia, e essa desarmonia, depois eu vou ter que reparar esse erro, porque é um débito que eu tenho. Nossa felicidade, apesar de aparências muitas vezes enganosas, está sempre diretamente relacionada com nossa capacidade para o bem. Então, como diz o Leon Denis, que a nossa felicidade, apesar das aparências muitas vezes enganosas, porque nós vemos as pessoas assim, que têm grandes posses materiais, né? Belas casas, muito dinheiro, carro importado, né? Então a gente imagina que eles são felizes, né? Tem uma vida, olha ali a gente olha no Face, viajar para outros países, é uma vida assim, um relacionamento fantástico. Mas isso não é verdade, como ele diz, isso aí é uma aparência enganosa. A felicidade mesmo está diretamente relacionada com a nossa capacidade de praticar o bem, do bem que eu faço. Quanto mais bem que eu faço, mais felicidade eu tenho. Isso aí já tem provas científicas disso aí. No momento que a gente está fazendo o bem, né? Por exemplo, quem trabalha na parte de assistência social aqui, né? Que nem o João, a Rosa, e que está fazendo bem ali, eles estão sendo recompensados porque já sentem aquele bem-estar na hora. Além disso aí, tem os hormônios do amor, que eles chamam, né? E é a ocitocina, que é produzida pelo organismo e te dá bem-estar. É aquela mesmo de quando o cara está apaixonado, né? Que daí o cara fica sério, tal, né? Alegria, felicidade. Então, quando nós estamos, né, praticando o bem, auxiliando, a gente já tem aquela compensação ali mesmo. Inclusive, eu já vi o Sérgio Lopes dizer, né, que é um psiquiatra e espírita e de Pelotas, e ele falou que quando ele está envolvido nessa prática do bem, ele lembra que ele quase não consegue dormir durante a noite, porque a produção dessa ocitocina é tão grande e estimulante que dá aquela felicidade que não consegue dormir. E isso aí eu já passei por isso aí também, né? Então é algo muito bom e que nos dá muita satisfação. E esta lei encontra sua completa aplicação nas reencarnações da alma. É ela quem fixa as condições de cada renascimento e traça as grandes linhas de nossos destinos.
É por isso que maus parecem ser felizes, enquanto que justos sofrem em excesso. A hora da reparação soou para uns, está próxima para outros. Então, se não existisse essa lei da reencarnação, essa aí nós podemos considerar a reencarnação como a verdadeira lei da justiça. Porque vocês imaginam, né, que nessa encarnação eu engano um monte de gente que desencarna ali, né, e só tive uma boa, que a justiça terrena não me alcança. Os braços da justiça terrena, digamos, não me alcançam. Quando tem bons advogados, né? E ele desencarna lá do outro lado, ele vai sofrer as consequências. A justiça terrena, no caso, não conseguiu pegar ele, mas a justiça divina é infalível. Ela vai pegar ele, porque isso aí é uma coisa natural. E aí vem as consequências, porque ele vai ter que reparar aquele erro. Aqueles a quem ele prejudicou, ele vai ter que provavelmente reencarnar com eles ou auxiliar outros da mesma forma como ele lesou aquelas pessoas. Então essa reencarnação é perfeita, uma justiça divina que não tem o que dizer que não seja ótima. Inclusive, se não houvesse isso aí, seria até um estímulo, Kardec diz, ao egoísmo, tá, do céu e inferno, porque daí se não tivesse reencarnação, quanto mais me desse bem agora, melhor, né? Nem todos os outros, eu quero viver a vida, aproveitar a vida agora, né? E então, se ludibriar, enganar, aquela lei do Gerson, né, levar vantagem em tudo, se fizer agora, vai ficar por isso mesmo, vou desencarnar, morro e não volto mais, né? Mas não é bem assim, nós vamos ter consequências depois. E aí ele diz, né, que é por isso que maus parecem ser felizes, enquanto que justos sofrem em excesso. Mas na verdade mesmo, esses maus, assim, que parecem ser felizes, porque depois, quando é que nem agora, né, digamos que eles estejam agindo de má fé e prejudicando outros, eles vão ter que reparar isso aí, se não reparar aqui já na Terra, na outra encarnação. E aí que vem o sofrimento para eles. Enquanto que aqueles que agora, né, já superaram isso aí, eles não têm esse débito. Então eles estão com a consciência tranquila, que são aqueles, né, que já cumpriram o lado do débito deles aqui, né? Associar nossos atos ao plano divino, agir em conformidade com a natureza, no sentido da harmonia e para o bem de todos, é preparar nossa elevação, nossa felicidade. Agir em sentido contrário, fomentar a discórdia, estimular os apetites doentios, trabalhar para si mesmo em detrimento dos outros, é espalhar sobre o seu próprio futuro o fermento de dor, é colocar-se sob o império de influências que retardam o nosso adiantamento e nos acorrentam por longo tempo aos mundos inferiores. E então aqui, como o Leon Denis diz, né, um dos grandes motivos de a gente retardar o nosso progresso, que poderíamos já estar em mundos mais adiantados, é exatamente isso aí. Agir no sentido contrário ao bem, né? E fomentar discórdia, como ele diz, né? Estimular os apetites doentios, trabalhar para si mesmo o egoísmo, né? A gente preocupado só consigo mesmo e o resto não estamos nem aí, né? Provocando dor, desentendimentos, né? Então, nós temos que associar nossos atos, como diz, ao plano divino. Quando nós temos consciência, né, do plano divino para nós, que é a felicidade, nós atingiremos a perfeição, todos nós, o próprio Jesus disse isso, e nós nos ligarmos a esse plano, nós já vamos ser felizes aqui, porque nós vamos estar envolvidos no trabalho do bem, né, agindo no bem, sem aquele envolvimento com o egoísmo, né, com o orgulho, com a inveja, né, com maledicência e outros tipos de atitudes que vêm a retardar esse nosso progresso espiritual, porque o nosso objetivo aqui é o nosso progresso espiritual, moral e intelectual. E aí vai depender de nós adiantar, né, esse passo ou não, como nós vamos ver aqui. Está no céu e inferno. Em cada existência, uma ocasião se depara a alma para dar um passo avante. De sua vontade depende a maior ou menor extensão desse passo.
franquear muitos degraus ou ficar no mesmo ponto. Então, cada existência nós temos essa ocasião, né, de adiantar o nosso progresso, dar um passo mais avantajado ou estacionar. Ninguém retrograda, o espírito não retrograda, aquele progresso que houve, ele já adquiriu aquele ali. Mas, através do livre-arbítrio, nós podemos decidir chegar aqui na Terra, antes de reencarnar, a gente faz um planejamento que vamos fazer um monte de coisa para o meu progresso moral, intelectual. Chega aqui, eu estaciono, não quero, tenho esse direito, não vou fazer. Só que daí eu vou retornar lá com o agravamento que eu tive a oportunidade e não fiz. E aí as penas para outras reencarnações vai ser mais difícil de eu suportar. Por isso que nós temos a oportunidade aqui, e ainda mais conhecendo a doutrina espírita, né? Que nos dá essa grande possibilidade de progresso e avanço, né? Já aqui na Terra. Isso que temos que dizer, repetir e fazer penetrar no pensamento, na consciência de todos, a fim de que o homem tenha um só objetivo: conquistar as forças morais, sem as quais será sempre impotente para melhorar sua condição e a da humanidade. E a insistência de Leon Denis dizer isso aí, né, que nós temos que nos conscientizar, né, que o nosso objetivo aqui é exatamente isso aí, melhorarmos, corrigirmos as nossas imperfeições. Quanto menos imperfeições nós tivermos, nós estamos auxiliando a humanidade como um todo. É a mesma coisa da paz, né, que alguns dizem, né, eu quero a paz do mundo e tal, né, mas e o que eu estou fazendo, né, para a paz do mundo? A paz do mundo começa com a paz em mim. Cada um de nós for mais pacífico, mais brando, isso aí vai se estendendo, né, e aí é a paz aqui do Centro Espírita Fraternidade, depois já é da comunidade, né, depois vai se ampliando. E aí nós não podemos ter aquela ideia de que os outros têm que fazer por nós, né? Que os outros têm que fazer primeiro, né? De se pacificarem para depois eu entrar nisso aí. Aí nós estamos nos equivocando. Difundindo os efeitos da lei de responsabilidade, demonstrando que as consequências dos nossos atos recaem sobre nós através dos tempos, como a pedra lançada ao ar cai de novo no chão, pouco a pouco, conduziremos os homens a conformar seus procedimentos com esta lei, a realizar a ordem, a justiça, a solidariedade no meio social. Então, quando nós vamos propagando, né, essa lei que tem as suas consequências de causa e efeito, e a nossa responsabilidade sobre as consequências dos nossos atos, porque ele diz que é como tu lançar uma pedra para cima, né? Aos poucos ela vai cair. E a nossa ação no bem ou no mal vai gerar consequências e que nós receberemos logo adiante. Então esse realizar isso aí com ordem, com a justiça, né? E a solidariedade no meio social. E essa prática a gente tem que fazer assim, não só entre nós, né, mas o bem não prejudicando, por exemplo, a natureza, né, não prejudicando os animais, não nos prejudicando mutuamente, porque a cobrança será feita. Todo dano, toda lesão, né, que eu causar em alguém, ou mesmo na natureza, sofrerei as consequências. E nós, como já temos esse conhecimento da doutrina espírita, né, que nos possibilita ter uma visão bastante ampla do futuro e que nos dá assim, a segurança que nós retornaremos tantas outras vezes aqui na Terra, né, para dar prosseguimento a essa existência, quanto mais adiantado, ainda mais agora, né, que estamos nesse período de transição planetária, que estamos entrando para um planeta de regeneração, que já é um planeta já mais evoluído, que terão pessoas aqui mais pacíficas, né? Mais ordeiras, então já não vai ter a predominância do mal como existe atualmente. Alguns até dizem, não, mas não é tanto mal assim, mas se a gente olhar nos jornais, a gente observa que tem muito mal ainda que a humanidade está causando, e nós mesmos, né?
E o mal também não é só aquele mal que é provocado por alguém, mas quando eu me omito de ajudar numa oportunidade que eu tenho de auxiliar e não auxilio, e eu estou me omitindo, eu estou praticando o mal. O Kardec diz assim, o mal não é apenas tu praticar o mal. Quando tu se omite de fazer o bem, está praticando o mal. E quantos de nós, muitas vezes, nos omitimos na prática do bem, poderíamos auxiliar e não auxiliamos. Temos muitas oportunidades de ser no dia a dia, e até dentro do nosso lar. Então a gente vê que essas orientações aqui nos auxiliam bastante para o nosso progresso. Eu queria encontrar aqui o Livro dos Espíritos, para nós ver alguma questãozinha. Para quem puder olhar em casa essas questões aqui, porque tem, vamos ver aqui onde é que a fatalidade, ela começa na questão 851 no Livro dos Espíritos, e são 14 questões que ela vai, vamos ver aqui, tudo relacionado à fatalidade. Ela vai até 867. E aqui a gente consegue ter então uma noção realmente sobre a fatalidade. Aqui nós vamos ler essa 853, aqui curtinha, só para nós ter uma ideia. Certas pessoas não escapam de um perigo mortal senão para cair num outro. Parece que elas não poderiam escapar à morte. Não há nisso uma fatalidade? Não há de fatal, no verdadeiro sentido da palavra, senão um instante da morte, quando esse momento chega por um meio ou por outro, não podeis vos livrar dele. Assim, qualquer que seja o perigo que nos ameace, não morremos senão na hora que é chegado. Está vendo, que coisa interessante, Quantos casos a gente vê de cair avião, E tem sobrevivente um acidente de carro ali, que parecia fatal. Quantos, escapam? E outros que não seriam tão graves e as pessoas acabam morrendo. Todas, ou coisas semelhantes. E aí o Espírito Superior dizia assim, não, tu não perceberás, e disso tem milhares de exemplos, mas quando é chegada a tua hora de partir, nada pode subtrair-te dela. Deus sabe antecipadamente de qual gênero de morte partirás. Daqui, frequentemente, teu espírito sabe também, porque isso lhe é revelado quando faz a escolha de tal ou tal existência. Então, nós mesmos temos essa consciência de quando nós vamos desencarnar. E eles dizem que quando está próximo da nossa partida, a gente pressente. E muitos já se despedem e tal, porque eles estão pressentindo e já têm aquela noção. Assim como tem aqueles que Kardec pergunta, e aqueles trabalhos muito perigosos, e que tem pessoas que são valentes e não têm noção de extremismo, não têm medo da morte. Como é que acontece isso aí? Aí diz que nesse caso, porque eles têm um pressentimento que não chegou o momento deles. Então eles fazem aquele trabalho sem medo de morrer, porque eles não pressentem a morte, eles sabem que vão viver mais ainda. E a gente tem isso aí intuitivamente. Então quem puder ler, e esse livro também do Leon Denis, recomendamos. Então, para encerrar aqui, a gente coloca essa mensagem aqui, curtinha, do Chico. O bem que praticares em algum lugar é teu advogado em toda parte. Então, quer dizer, o bem que nós estamos praticando, tanto lá do outro lado, quando nós estiver lá, ou aqui, é o meu advogado de defesa. Porque esse bem praticado tem aqueles espíritos, que vão influenciar outros a nos defenderem. E às vezes aquele que vai nos defender é um que está no crime. Ele é influenciado por aqueles espíritos e vem nos defender. Então, que a gente não tenha aquela ideia de que a prática do bem é algo perdido. Na realidade, é algo que nós só estamos somando para a nossa encarnação, para o nosso espírito. Bom, então, encerramos a nossa exposição. Agradecemos a presença de todos. E eu vou fazer uma prece, agradecendo então a Deus
a possibilidade que nós temos de estar aqui hoje reunidos nessa assembleia de amigos, auxiliados e inspirados pelos bons espíritos, pelos mentores dessa casa, que há quase 95 anos estão aqui nos auxiliando, nos dando as coordenadas de como seguir em paz, nos melhorando pouco a pouco a cada dia. Agradecemos a Deus por nos possibilitar mais uma reencarnação na sua infinita bondade e sabedoria, dando-nos uma nova oportunidade de melhoria no campo intelectual e moral, cumprindo o nosso planejamento já antecipado antes de estarmos aqui na Terra, que tenhamos a força, a coragem, o ânimo de não nos desanimar, não desistir de continuar as lutas terrenas, porque delas dependemos para a nossa redenção espiritual, e Jesus está no leme, nos dando força, nos dando coragem, como governador da terra, espírito esse mais evoluído que já conhecemos até hoje, e que é o nosso modelo e guia, que nos dá segurança para atingirmos o sucesso nessa empreitada terrena, e recebemos o auxílio de tantos amigos e companheiros aqui na Terra, dentro do nosso lar, dentro do ambiente de trabalho, dentro do centro espírita, tantas pessoas que estão nos auxiliando e estão envolvidos com a prática do bem, como todos nós devemos de fazer. Que o Mestre Jesus nos envolva em suas vibrações fraternais, de amor, de paz e de carinho, e nossos familiares também, e aqueles que estão nos assistindo. Que assim seja. Obrigado a todos.